Então a gente pensou nesse grande tema, que é das competências socioemocionais, com o intuito da gente continuar contribuindo para esse desenvolvimento na rede. A gente vem contribuindo com os vídeos semanais e as lives elas vêm para agregar, para somar, tá? Então, além da live de hoje, a gente programou lives para falar de faixas etárias específicas. Então, hoje a gente vai falar mais da pandemia, dessa angústia que a gente tem sentido. Depois a gente pensou em convidados para falar mais para as crianças, do desenvolvimento de competências socioemocionais para crianças, adolescentes, e depois pensando em adultos e idosos para contemplar nós, educadores daqui da rede, né? E é importante lembrar que, por mais que a gente faça isso pensando nos alunos, as competências socioemocionais, primeiro a gente desenvolve na gente, né? Para depois a gente praticar nas interações sociais e ensinar o outro também. Então, não se sintam assim acanhados de fazer perguntas que têm a ver com a sua habilidade socioemocional, com a sua saúde mental. A gente está aqui pelos alunos, mas a gente está aqui por nós, educadores também, para a gente ter esse aprendizado e essa discussão também, tá bom? A Betânia, ela vai tentar contemplar as perguntas que vocês fizeram na inscrição, mas se tiver alguma dúvida, pode usar o chat, as meninas do projeto, que elas vão tentando esclarecer. E qualquer coisa, elas abrem o microfone, perguntam para a Betânia. Se alguém também quiser fazer isso, fica à vontade, tá? Então, vamos à nossa convidada dessa noite, que é a Betânia Teodoro. A Betânia, ela é psicóloga. Tudo bom, Betânia? Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bom. A Betânia é formada pela Universidade de São Francisco e ela tem, assim, um carinho especial com essa interface da saúde mental e políticas públicas. E um outro campo de estudo dela é a prevenção de violência doméstica, que também é um tema que nos toca os nossos alunos. Quem sabe futuramente a gente se organiza para falar sobre isso também. Betânia, muito obrigada de você estar aqui, ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para fazer a sua fala e a gente vai te acompanhando. Combinado, Mari. Gente, eu queria primeiro agradecer, né, por estar aqui. É uma alegria grande. Como a Mari falou, essa outra interface de estudo, né, que é sobre a violência doméstica, tem um caráter preventivo e o entendimento desse projeto é de começar pelas escolas, né, que é onde todas as coisas começam e é onde a gente vai formando outros eus, né? Outros nós, assim. Então, eu posso colocar para apresentar aqui, meninas? Eu fiz uns slidezinhos. Eu acredito que sim. Se a gente perceber que ficou muito pesado, aí a gente revê, mas eu acredito que sim. Betânia, fica à vontade. Tudo bem, tá bom. Vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Apareceu aí para vocês? Eu só fico sem ver vocês. Mas vou tentar. Se alguém puder me sinalizar por áudio que vocês estão vendo, tipo, porque eu não estou vendo vocês agora, eu só vejo a minha tela. Tá ok, Betânia. Pode prosseguir. Ok. Jóia. Então, lembrem-se disso, tá? Não estou vendo vocês. Qualquer coisa, pode abrir o áudio e me perguntar, tá bom? Então, a gente vai falar sobre as competências socioemocionais, né, nesse contexto de pandemia. E o sentimento, né, que a gente tem de desamparo emocional diante de todos os acontecimentos. Como a Mari falou, apesar de ser um conteúdo que a gente trabalha para passar para os alunos e para fazer essa execução dentro,
né, da didática e da vivência diária, é muito importante que a gente pense hoje para nós mesmos, né? Que uso a gente pode fazer dessas competências no nosso dia a dia, na nossa vida, diante desse novo modelo social que a gente tem, né? Se é que a gente pode chamar assim, que é uma pandemia, que é uma situação atípica, né? Que é uma coisa que a gente nunca viveu. Então, quando eu comecei a estruturar, eu fiquei pensando que existe uma necessidade muito grande, pelo menos da minha parte, de agradecer a todos vocês, né, profissionais da educação, que trabalham criando, auxiliando, ensinando, capacitando novas vidas, né? Então, eu me deparei com uma poesia do Braulio Bessa, e ele tem uma capacidade, assim, de traduzir o sentimento de uma forma muito bonita, né? O título da poesia dele chama A Força do Professor. E aí eu estendo aos cuidadores, né, aos auxiliares e a todos vocês que cumprem com essa tarefa todos os dias. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais, e por aqui sem valor, mesmo triste e muito aflito. Tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Então, assim como o Braulio, eu também acredito muito na força de vocês, né? E gostaria de mais uma vez agradecer por todo o esforço e por todo o empenho, né, de vocês nessa caminhada tão atípica que a gente vive hoje. Então, vamos lá. Eu vou colocar os óculos aqui, que senão a pessoa não enxerga muito. Então, o que são as competências socioemocionais, né? Elas são um conjunto de habilidades, de comportamentos e de atitudes que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Que a gente tem ao longo da vida, para que a gente consiga, em sociedade, ter e tomar decisões mais acertadas, né? Por assim dizer, as decisões que socialmente são exigidas da gente. Então, quanto mais a gente desenvolve essas competências socioemocionais, mais a gente pode dizer que a gente consegue se inserir na nossa vida social, né? Junto com as nossas emoções. Então, ela é uma relação de dentro para fora, então, intrapessoal, né? Porque começa com a nossa construção, e automaticamente interpessoal, porque ela se dá nas nossas vivências, né, com o outro. Existe 3 pontos importantes para a gente falar sobre essas competências socioemocionais, que são as capacidades individuais, elas se expressam e produzem, né, no processo de socialização e crescimento pessoal, a nossa marca, digamos assim, né, a nossa impressão. Então, quando a gente fala sobre o outro, normalmente tem alguma coisa que descreve esse outro. E é preciso que a gente
esteja atento, né, para que essa descrição do outro não se torne um rótulo, por conta de um outro ponto importante, inclusive, né, que a gente vai falar sobre ele. Ela se manifesta de maneira mais ou menos padronizada, né, através de pensamentos, sentimentos e comportamentos, que, embora a gente tenha um esperado, né, em sociedade, a gente não é um robô. Nós somos seres sociais e emocionais, como diz o tema, que vamos nos adequando de acordo com a maneira que a gente sente, de acordo com a maneira que a gente percebe as nossas relações e as situações que a gente está envolvido. Então, a neurociência, ela descobre que, e aí entra a parte do rótulo, né? Por que é importante a gente não rotular o outro? Ela descobre que, graças à nossa capacidade cerebral, nossa plasticidade cerebral, a gente não é fadado a viver a síndrome da Gabriela, né? O que é a síndrome da Gabriela? E aí, contemplando um conterrâneo meu, que é Jorge Amado, né? Quando ele escreve lá o romance da Gabriela, tem uma musiquinha que fala assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, né? Nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências socioemocionais. Então, por vezes a gente encontra, e eu acredito que na escola seja muito comum, né, a pessoa que fala, nossa, fulano é difícil, hein? Ele é birrento, a gente tem os rótulos, né, da psiquiatria, por assim dizer, fulano é hiperativo, né, não para quieto. Então, as competências socioemocionais, quando a gente consegue trabalhar com elas, a gente consegue desenvolvê-las e a gente consegue mudar determinadas formas da gente se relacionar. Então, elas são importantes para que a gente consiga alcançar, né, um patamar melhor de vivência em sociedade. Eu coloquei aqui as competências gerais da Base Nacional Curricular Comum, da BNCC. Eu acredito que vocês conheçam, já tenham a vivência, né, com ela. Ela tá meio pequenininha, assim, tá um pouco ruim de enxergar, mas eu coloquei para um efeito didático mesmo, assim, né? Para que a gente possa relembrar. Se vocês quiserem, eu posso ler, mas a intenção é que não fique muito pesado para vocês, para a gente poder falar sobre isso. Por que eu coloquei isso? Né? Porque dentro das competências socioemocionais, a gente vai de encontro com as competências gerais da BNCC. Então, se a Base Nacional Curricular tem características que vão de encontro com as competências socioemocionais, é de suma importância que a gente consiga lidar com elas, que a gente consiga identificá-las, para que a gente possa se desenvolver dentro delas. Então, quais são, né, as principais macrocompetências? A gente tem o engajamento com os outros, né? A gente tem a autogestão, a gente tem a abertura ao novo, a gente tem a amabilidade e a gente tem a resiliência emocional. Na autogestão, a gente tem as competências socioemocionais da responsabilidade, da determinação, da organização, do foco e da persistência. Então, o que é que essa característica ajuda a gente, né? Em que essa competência ajuda a gente? Ajuda a gente a conseguir, de fato, traçar uma meta e se organizar, né? Na nossa rotina diária, nas nossas vivências, no nosso dia a dia. Os professores, assim, eu acredito que a autogestão em um aluno seja uma característica, assim, dos sonhos, né? Que consiga se organizar, que entregue os trabalhos a tempo, que o cachorro não comeu o trabalho, não choveu no caminho da escola, e não aconteça nenhum
tipo de situação assim, né? Por conta de uma falta aí de organização. Essa competência, ela fala muito também das aprendizagens que exigem mais cálculo, que exigem uma objetividade maior, né? Então, fala mais das aprendizagens matemáticas, fala mais de um planejamento financeiro, fala sobre conseguir organizar, planejar o seu futuro em que sentido, né? O que você vai fazer para o vestibular, o que você vai trabalhar, como que você vai se organizar futuramente. E da manutenção da saúde por uma questão de se prevenir, né? De conseguir estar atento aos eventos futuros, de conseguir estar atento a como você se sente nesse momento, de conseguir se planejar para que você tenha uma vida saudável, né? Mais estável. Ela tem ligação com as competências gerais a 6, a 7 e a 10. Da BNCC. Eu dei um apelido para as competências, né, da BNCC, de diversidade cultural, de consciência crítica humanizada, de responsabilidade social. Mari, vocês acham que é bacana eu voltar na tela para ler a base? Fica à vontade, Betânia. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá bom. Fica à vontade, tá? Tá, eu vou voltar para a gente ver, só para não ficar muito solto, assim, né? Só para a gente linkar. Então, esse é o primeiro encontro, desculpa, esse é o primeiro encontro que a gente está fazendo das competências. Então, se você quiser, por conta de ser introdutório, retomar algumas coisas, fica à vontade. Tudo bem. Então, eu vou voltar lá para a gente conseguir fazer esse link. Então, a autogestão, ela tem a ligação com a competência 6, né, que é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Com a competência 7, né, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado do outro e de si mesmo. E a outra é a 10, que fala sobre agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com bases em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, fala sobre questões um pouco mais objetivas que a gente precisa ter para conseguir se organizar, né, nas nossas relações sociais. A segunda macrocompetência é o engajamento com os outros. Então, dentro dessa macrocompetência, a gente tem as competências socioemocionais da iniciativa social, da assertividade e do entusiasmo. Eu tenho uma amiga que brinca comigo, que ela fala que essa macrocompetência é minha marca registrada, por assim dizer, né? Que ela fala, nunca vi, você vai nos lugares, você fala com todo mundo. E essa macrocompetência, ela ajuda a gente a se abrir e falar com outras pessoas, a conseguir manifestar as nossas opiniões, né, dentro das nossas relações, das nossas vivências, mas o ponto importante dela é que a gente consiga fazer isso, se relacionar com os outros, com a assertividade, né, que a gente consiga se colocar sem agressividade, que a gente consiga se colocar respeitando
o limite do outro, né? Porque dessa forma a gente consegue transmitir e organizar as lideranças. Então, o que são, né, essas lideranças? Quem são essas lideranças? Especialmente dentro da escola, né, vocês, educadores, são lideranças. Se não pelas colocações, né, pelas questões dadas, das condutas que tem que seguir, pelo exemplo, né? Então, esse engajamento com o outro é extremamente importante num momento em que a gente vive, inclusive, uma necessidade de fisicamente se distanciar desse outro, né? E é isso que nesse momento vai ajudar para que a gente consiga atravessar mais rapidamente, né, em tese, esse momento de pandemia. Então, a gente precisou descobrir outras formas de fazer esse engajamento. A gente precisa desse entusiasmo, né, para que a gente consiga continuar em contato com esse outro, para que vocês consigam continuar transmitindo as aulas, para que vocês consigam continuar desenvolvendo o trabalho de vocês. Essa competência ela é importantíssima, né? Porque quando a gente fala de escola, a gente está falando de aprendizado, de ensino, mas eu acredito muito também que a gente está falando de uma vida em sociedade, né? A escola, por muitas vezes, representa muito mais do que um lugar somente de aprendizado. Às vezes ela representa um lugar muito maior na vida dessas pessoas do que, às vezes, a gente pode até imaginar. Ela tem ligação com as competências 3, 4 e 5, né? Então, vamos ver quais são. A 3, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. A 4, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, né, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos diferentes em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A 6, a 5, né? A 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação, comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Então, a gente está falando aqui de, inclusive, uma autoestima, né? De você conseguir se engajar com esse outro e ter a desenvoltura para lidar, né, com esse contato social. A amabilidade. Dentro da amabilidade, a gente vai achar a empatia, o respeito e a confiança. Essa macrocompetência da amabilidade ajuda com que a gente consiga não só entender o que é que o outro está passando, né? Falando assim, nossa, como deve ser difícil, né? Mas a empatia, ela fala sobre o quanto você consegue se colocar no lugar desse outro, mas de forma a sentir o que esse outro está sentindo, né? De forma a respeitar a situação que esse outro vive, ainda que você não tenha chegado nem perto de viver alguma coisa parecida, né? E a partir do momento em que você se coloca à disposição desse outro, que você se coloca
vamos dizer assim, né, na pele desse outro, você confia. Você confia que dessa maneira você pode ajudar, que dessa maneira você vai conseguir somar com esse outro, né? E tratar esse outro de uma forma mais respeitosa, de uma forma empática. A amabilidade, dentro do nosso contexto de pandemia, ela é extremamente importante. Não só no contexto de pandemia, né? Mas acredito que agora é um momento de pensar sobre ela e tentar desenvolvê-la da melhor forma que a gente conseguir, né? Porque no começo de tudo, quando todo mundo sentiu medo e sentiu receio de faltar comida, eu só consigo lembrar dos papéis higiênicos, né? Que muita gente saiu desesperado para comprar, porque a gente realmente não sabia o que ia acontecer, porque ninguém sabia o que viria, né? O que estava por vir. Então, medicamento, tal medicamento cura, corre todo mundo para comprar, e aí as pessoas que realmente tinham a necessidade daquele medicamento continuamente acabaram ficando sem. A gente está falando sobre amabilidade, a gente está falando sobre empatia, sobre respeito, né? Para o outro, porque ele precisa. Mas dentro do nosso desespero, dentro da nossa angústia do que viria, a gente tem uma tendência de se fechar em nós para nos preservar, para que a gente consiga se sentir seguro, né? Então, a amabilidade ela tem ligação com as competências 1, 4, eu vou anotar aqui para não esquecer, gente. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, algumas a gente já viu, né? Eu vou ler as que a gente ainda não viu. A competência 1 fala sobre valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Né? Essa competência fala muito sobre empatia, né? Sobre o respeito ao outro. A 4 a gente já leu, a 6, né, também a gente já leu, a 7, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo, a gente também já tinha lido essa, né, agora que eu me lembrei. O consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação aos cuidados de si mesmo, do outro e com o planeta. A 8, né? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. A 9 fala sobre exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento à valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. E a 10, que é agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, vamos lá. A quarta competência, né, a gente vai falar sobre a resiliência emocional. Também muito necessária, né? E a resiliência emocional, ela fala da tolerância ao estresse e à frustração e à autoconfiança. E como talvez tenha sido difícil, né? A gente conseguir lidar com o estresse,
de todas as atividades dentro de casa, com o estresse das atividades que tem que ser fora de casa, né, que traz aí, de repente, um receio, um medo de ir para a rua, né, porque a recomendação é ficar em casa, quem puder. A frustração de ficar longe das pessoas que a gente gosta, a frustração de suspender as nossas atividades rotineiras, a frustração de simplesmente não conseguir ir ali num lugar fazer um lanche, né? Ou de levar os filhos ou sair com alguém da família para um passeio, para distrair um pouco e se divertir um pouco, que era uma coisa tão, né, natural, assim, tão comum para a maioria de todos nós. E a autoconfiança, porque de alguma forma a gente começa a ser responsável por nós, pelo nosso suporte emocional e pelo suporte emocional daqueles que rodeiam a gente. E como educadores, eu brinco assim, eu tenho 2 filhos, eu não consigo imaginar como é que vocês dão conta de uma sala com, não sei, 15, 20, 25 crianças, não sei exatamente quantas, né? Mas eu penso que essa autoconfiança, né, a resiliência emocional no geral, ela é extremamente necessária, ela é uma competência que precisa ser trabalhada para o dia a dia de vocês, que é exigida a todo momento nas diversas situações, né? Não só lidando com os alunos, não só lidando com os colegas de trabalho, mas também lidando com essas famílias, né? E ela fala sobre a capacidade que a gente tem de se manter calmo. Fácil, né, gente? Tão simples assim. Fica calmo, né? De ver o lado positivo das coisas e de lidar melhor com as situações que exigem mais da gente, né? Que provocam mais esse lado mais agressivo da nossa essência, do nosso ser, né? E das emoções como a raiva, a frustração e a tristeza. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre esse lado positivo das coisas, né? E de como a gente pode lidar com ele, de como a gente percebe e de como a gente pode lidar. Tem a ligação com as competências gerais 8 e 10, né? Que eu fiz um apelidinho por ser muito longo. A 8 é do autoconhecimento e a 10 da responsabilidade social. Porque imagina a gente sair por aí, né? Porque está estressado e frustrado e com a autoestima baixa, se sentindo, né, incapaz, se a gente sai por aí descontando em todo mundo. E às vezes acontece. E a gente precisa olhar para isso, para aprender a lidar com isso, né, para conseguir lidar com isso. A quinta é a abertura ao novo, né? E como a gente precisa dessa abertura ao novo nesse momento novo que a gente vive, né? Quando a pandemia se alastrou, né, e que chegou ao Brasil de forma oficial, por assim dizer, eu acredito que muitos de nós fomos pesquisar, né, para aprender sobre o que é o coronavírus, como é que transmite, se tem cura, quais são os sintomas, o que a gente pode fazer, lavar as mãos adianta, passar álcool. Então, foram muitas as informações desde que a gente se viu dentro dessa nova vivência, desde que a gente viu dentro desse novo contexto social, né? Então, a abertura ao novo fala sobre a curiosidade para aprender, fala sobre a imaginação criativa e sobre o interesse artístico. A imaginação criativa, quando eu estava produzindo material, eu pensei nas diversas máscaras, por exemplo, né? Para dar um exemplo assim mais simples, né? As diversas máscaras que surgiram, né? E de como as pessoas foram adaptando a sua realidade e aquilo que tinham em mãos para conseguir se proteger do coronavírus, né?
E o interesse artístico, os educadores aí das turmas dos menorzinhos devem estar usando essa ferramenta muito, né, para conseguir transmitir o lúdico para esses pequenos à distância, né, para conseguir continuar despertando neles essa vontade de estar com vocês, de estar conectados de uma maneira diferente, né. Então, a Abertura Nova, ela fala sobre o nosso interesse por novidades, ainda que essas novidades não sejam, assim, das melhores, né, a gente está falando de uma pandemia, a gente não está falando de uma novidade boa, né, a nível social, a nível mundial, muitas mortes ocasionadas por conta disso, né. Fala sobre a nossa vontade de criar, então, da nossa capacidade de desenvolver novas ferramentas, novas formas de agir, né, para que a gente consiga se adaptar a tudo que está acontecendo e construir coisas de forma original e sobre a nossa curiosidade em aprender. Então, originalidade, eu acho que nós temos muita, né? As pessoas brincam que o brasileiro precisava ser estudado, mas é a nossa capacidade de se reinventar. E isso acaba sendo uma característica positiva, né, para essa adaptação às situações que nos exigem uma resposta sem nenhum precedente anterior, sem nenhuma situação semelhante que a gente tenha vivido, que a gente possa ter como base para se organizar, para se estruturar. Então, a Abertura ao Novo tem ligação com as competências 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10, né, que é a valorização cultural, a curiosidade criativa, a arte e cultura, tecnologia a favor do conhecimento, diversidade cultural, consciência crítica humanizada e responsabilidade social. Tudo bem até aí, gente? Eu não estou vendo o rostinho de vocês. Mari, tá tudo bem? Tá tudo certo? Se tiver alguma pergunta. Betânia, tá tudo certo, viu? Aqui no chat não tem nenhuma pergunta. Pode continuar, tá bom? Tranquilo. Então, tá. Então, como que a gente pode, então, né, colocar em prática essas competências socioemocionais? E aí o Durlac, que é um pesquisador, né, ele vem falar de uma siglazinha que chama SAFE, né? E se a gente for traduzir, fala sobre segurança, mas, enfim. O que significa o SAFE? O SAFE, ele fala de sequência, atividade, foco e está explícito o que está sendo feito. Então, o sequencial. Se a gente vai trabalhar com essas competências socioemocionais, a gente precisa traçar um cronograma, né? As atividades a gente precisa organizar de uma forma que ela tenha uma sequência lógica para que a gente possa transmitir, né? Para o outro e para nós mesmos. Então, manter uma sequência dessa competência trabalhada vai ajudando a gente a internalizar, a interiorizar, porque a gente não vai conseguir desenvolver ela de uma hora para outra. A gente está falando de emoções, né, de sentimentos. A gente não está falando de manipular um computador, né, um celular, de alguma coisa que é mais automático, assim, que a gente, ao longo do tempo, consegue fazer de uma forma sem pensar muito, né? Então, as competências socioemocionais, as nossas emoções, elas precisam ser gerenciadas, precisam ter uma sequência de trabalho para que a gente possa ir internalizando e modificando, né, esses sentimentos, essas emoções para melhor. Então, o A do SAFE fala da atividade, então colocar em prática no dia a dia, né, conseguir desenvolvê-la diariamente dentro das tarefas propostas, com o foco, ou seja, a gente falou de 5 macrocompetências
né? E cada uma tem em torno de 3 competências socioemocionais. Então, se a gente pensar que são muitas, né, as competências para serem trabalhadas, a gente vai acabar se perdendo, tanto na sequência, quanto colocar ela em prática no nosso dia a dia, porque são muitas coisas e a gente acaba perdendo o foco. E se a gente perde o foco, a gente não consegue se concentrar, né? A concentração, ela fala sobre isso, fala sobre ter um foco em alguma coisa. Quando a gente está com múltiplas tarefas, fica mais difícil a gente se concentrar em uma delas. Então, é recomendado, o Dorlac fala, que a gente trabalhe no máximo 2 competências por vez. E ao trabalhar essas 2 competências por vez, a gente tem que deixar explícito, tem que deixar muito claro qual a competência que vai ser trabalhada, né? E qual é o objetivo de trabalhar essa competência. Então, por que eu estou lidando, por exemplo, com a competência da empatia? O que está acontecendo ao nosso redor, no nosso grupo social, que está precisando de mais empatia? Isso precisa ficar claro, né? Precisa ficar explícito, para que as sequências de atividade, para que a prática do dia a dia tenham um sentido, tenham uma lógica, né? Tanto para as crianças, quanto para vocês, educadores, quanto para nós, né, no nosso dia a dia. Então, dentro do contexto pedagógico aí, né, que avaliação a gente faz para saber se essas competências se desenvolveram ou não? O Instituto Ayrton Senna, ele tem um testezinho, quando se faz lá o acompanhamento através do Instituto Ayrton Senna, porque eles trabalham, né, com as competências socioemocionais, é uma referência no nosso país em relação às competências socioemocionais, e tem lá um questionáriozinho que a criança preenche e sai um resultado. Mas, dentro da prática do dia a dia, é possível observar as atitudes e os comportamentos, né, diante daquele trabalho, daquela tarefa que foi proposta. E vamos percebendo como as crianças vão modificando, vamos percebendo como nós vamos nos modificando, a gente vai observando como eu me portava diante de determinada situação antes e como eu sou agora, né? E aí a gente volta lá na neurociência, de que a gente não vai ser sempre o mesmo a vida toda, né? Falar, eu sou assim a vida inteira, não tem como mudar, né? Tem como mudar, existe sim essa possibilidade da gente se desenvolver. Porque as competências socioemocionais, por mais que exista um padrão mais ou menos organizado, porque a nossa vida em sociedade tem, né, uma conduta colocada ali que é chamada de aceitável, mas embora a gente tenha mais ou menos um padrão, as competências elas não têm uma proposta de padronizar a subjetividade de cada um, de criar uma caixinha para cada um e dizer assim, é assim que você tem que se portar, é assim que você tem que se colocar. Não, desenvolver essas subjetividades. Uma vez eu conversando com um outro amigo meu, e ele falando sobre os filhos, falando da dificuldade, né, que fala, nossa, eu repito 100 vezes, e é muito difícil, porque continua, e aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, se a tarefa de educar, né, se é que a gente educa alguém, por assim dizer, né, mas se essa relação de educar, de troca, tiver fácil, tem alguma coisa que não está certa, que está errado, porque desenvolver, acompanhar a maturidade do desenvolvimento emocional de alguém leva tempo e dá trabalho, né, e exige muito de nós, exige da nossa atenção, exige da nossa capacidade de resiliência, da nossa abertura ao novo, exige da nossa autogestão, exige muito dessas macrocompetências que a gente pode usar para conseguir, né, desempenhar as nossas tarefas e as nossas funções de vida. E aí, falando em desenvolvimento, né,
de que a gente está sempre tentando desenvolver as nossas subjetividades, o coronavírus foi no psicólogo, porque ele se sentiu frustrado, né? Então, ele precisa aí desenvolver a macrocompetência da resiliência emocional, né? Ele fala aí, já fiz de tudo para mostrar meu potencial, mas ainda tem gente me tratando como se eu fosse só uma gripezinha, tá? Chateado com o coronavírus. Então, de onde vêm as competências? Né? É dado para a gente? Toma aqui um pacote, né? Não, ela vem das nossas construções internas, né? Que vão se estruturando de acordo com aquilo que a gente vivenciou ao longo da nossa vida. A gente vai criando uma bagagem, né? A gente é feito de história, desde que a gente nasce, às vezes até antes da gente nascer. A gente é feito de história, a gente já carrega, né, dentro da nossa existência, uma bagagem emocional, digamos assim, que vai nos ajudando a nos estruturar. Então, desenvolver essas competências, como eu já disse, não se dá numa ação automática. Ela leva um tempo para que a gente consiga incorporar, para que a gente consiga assimilar, para que a gente consiga se identificar com elas, né? E fazer delas estruturas que a gente lança a mão quando a gente necessita. Fazer delas ferramentas que a gente utiliza quando a nossa vida em sociedade exige da gente, estando em grupo ou estando sozinho, né? A gente precisa delas. Eu trouxe aqui para vocês um trechinho, né? Um trailerzinho de um filme que tem no Netflix, que eu gosto muito, assim. E ele chama Sementes Podres. E ele fala sobre um rapaz que recebeu uma tarefa de cuidar de jovens chamados de jovens problemáticos, né? Então, ele estava numa situação atípica, porque eram jovens que foram mandados para uma espécie de contraturno, assim, para que eles conseguissem voltar a frequentar as suas aulas regulares. E ele ficou com essa incumbência, né, de conseguir ajudar esses jovens. E dentro disso, ele se viu diante das suas próprias experiências de vida. Então, depois, Mari, desse videozinho, se alguém quiser falar alguma coisa, se vocês acharem que é pertinente, vocês me avisam, tá bom? Eu vou dar play, e aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver, por favor. É um projeto para crianças problemáticas. Você vai ficar com... Mari, vocês estão conseguindo ver e ouvir? Só para eu saber se eu posso continuar. Aqui sim. Pode continuar. Sim, Joé. Obrigada. É um projeto para crianças problemáticas. Você vai ficar com elas até eu encontrar um substituto. Tá bem, vou tentar. Não, vai garantir que voltem. Oi? Geralmente, as pessoas respondem. Hoje eu vou ensinar coisas de verdade, que vocês podem usar na vida real. Ele tá indo bem? Escovem os dentes. Não confiem em adultos que comem biscoito. Mulheres amam motos. Ele é criativo. Confia nele. Não acreditem em filmes pornô. A vida dos encanadores não é tão interessante. Hã? Estamos aqui para trabalhar numa habilidade básica, a comunicação. Mas a gente já sabe se comunicar. Podem fugir, nem olhem pra mim, vão embora mesmo. Voltamos aqui. Então, quais os impactos, né, da pandemia? Eu não sei se vocês ouviram esse slide. Ficou até que parte, gente? Só para não ficar muito repetitiva. Você estava apresentando o filme, o trechinho do filme, Betânia. Ah, caiu no filme. Caiu no filme. No meio travou. Ai, que dó. Então, vou tentar de novo. Tá. Qualquer coisa, Paulinha, você me liga aqui se travar, que aí eu tento novamente. Ok, pode deixar.
Então, eu vou colocar de novo, tá? É um projeto para crianças problemáticas. Você vai ficar com elas até eu encontrar um substituto. Tá bem, vou tentar. Não, vai garantir que voltem. Oi? Geralmente, as pessoas respondem. Hoje eu vou ensinar coisas de verdade, que vocês podem usar na vida real. Ele tá indo bem? Escovem os dentes. Não confiem em adultos que comem biscoito. Mulheres amam motos. Ah, ele é criativo. Confia nele. Não acreditem em filmes pornô. A vida dos encanadores não é tão interessante. Hã? Estamos aqui para trabalhar numa habilidade básica, a comunicação. Mas a gente já sabe se comunicar. Podem então, podem fugir, nem olhem pra mim, vão embora mesmo. O que tá fazendo, Fabrício? Eu não sei, eu escorreguei. Lael, tem que pedir pro Vitor comprar novas mesas e cadeiras, tá perigoso. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas seu amigo não é um bom exemplo para as crianças. Ele já perdeu muita coisa, tá legal? Não sou bom em falar com as pessoas. Vai aprender. Peraí, Jimmy, por que não quer falar? Sim, em falar. Crianças riem de mim. Não esqueça que uma criança que causa problemas é uma criança com problemas. Eles são engraçados, espertos, mas não se abrem, sabe? Me lembra alguém. Se trata de atitude. Se der uma coisa melhor para eles, vão querer ser melhores. Tudo que você fez por mim é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Nem sempre se trata dos fatos, às vezes é a interpretação. O que você disse é incrível. Acabou de inventar? Não inventei agora. Tem certeza que não foi Nietzsche que disse isso? Se esse pessoal começar a me copiar, não vai dar certo. Conseguiram ver todo agora, gente? Sim. Joia. Então, esse filme, ele, né, se vocês, fica aí uma sugestão para vocês assistirem, caso vocês não tenham visto ainda, ele traz muito, né, dessas questões das competências socioemocionais. Porque ele fala sobre o quanto as atitudes internas da gente, o quanto as nossas capacidades, né, de autogestão, de resiliência, de abertura ao novo, de tolerância à frustração, ele fala do quanto isso tudo acaba assumindo um papel de protagonista, né, um papel tão importante nas nossas vivências diárias. Porque muitas vezes a criança vai para a escola e aquela é a única refeição que ela tem no dia. Né? Muitas vezes aquela criança está ali muito mais por uma questão afetiva, e a gente tem estudos que falam, né, de como as pessoas acabam aprendendo. E a grande maioria das pessoas acabam se conectando para o aprendizado, né, para o aprendizado cognitivo, através da relação afetiva que ela estabelece com o educador. Então, a escola, ela vai, na minha opinião, muito além de um espaço de ensino, muito além de um espaço pedagógico. E não que isso não seja importante, é essencial, né, na construção de um ser. Mas os nossos aspectos socioemocionais, Freud tem uma frase que ele diz assim: se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. E eu sinto ela como tão verdadeira, porque quando a gente está bem, transparece. Quando a gente está mal, por mais que a gente diga assim, não, tá tudo bem, a gente também sente que não tá tudo bem. As pessoas ao nosso redor percebem que a gente está triste, né? Existe uma percepção acerca do outro, socialmente. A gente consegue enxergar o outro além da sua fala. Então, se nós não temos, quanto pessoas, a capacidade de desenvolver essas habilidades, a gente acaba também não conseguindo dar para esse outro recursos melhores de desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente consiga olhar para nós mesmos,
né? É muito importante que a gente consiga se acolher num momento tão difícil, né? Porque a pandemia, ela vem como um trauma social. E o que é um trauma, Bethânia, né? Um trauma é uma situação que a gente nunca viveu, que a gente nunca passou, que ela é totalmente desconhecida, que não tem uma história antes que foi igual para que a gente possa pensar, tá, furei o pneu do carro, eu sei que eu preciso encher, porque outras pessoas já furaram o pneu do carro antes, então eu vou levar no borracheiro. A gente tem uma ideia do que a gente vai fazer, mas numa situação de pandemia, numa situação traumática, a gente não tem nenhum recurso anterior que possa dizer para a gente o que deve ser feito. E isso traz um sentimento de angústia e de ansiedade gigantesco, porque a gente se sente totalmente desamparado. A gente procura respostas para perguntas que talvez a gente nem saiba quais são essas perguntas. Bethânia, posso fazer um comentário? Pode sim, por favor. Você sabe que essa é uma angústia de muitos professores, as oportunidades que o projeto teve de perguntar, e aí, né, dos professores e dos auxiliares também, dos educadores de maneira geral, né? Sim. Às vezes que a gente perguntou, só um minutinho. Tá. E aí, o que a gente pode abordar? O que vocês querem que a gente aborde? Eles sempre perguntam, o que a gente faz no retorno? O que a gente fala para as famílias? Como que a gente vai lidar com isso? E aí, nós do projeto, a gente também fica se perguntando, e agora? O que a gente fala? Porque é algo novo, mas a gente se cobra de ter essas respostas, né? Eu imagino que os educadores se cobram de saber como receber essas crianças depois, a gente também se cobra pensando em como contribuir, e na verdade é tudo novo, é a primeira vez que está todo mundo passando por isso. Exatamente, Mari. Talvez a minha contribuição para essa pergunta, né, não seja tão objetiva, mas porque eu acredito que não exista uma resposta objetiva em relação a isso, né? Eu acredito que como que vai ser? Não sei. Não sabemos. O que a gente vai dizer para as famílias? Objetivamente falando, também não sabemos. Porque a gente está diante de algo que a gente nunca viveu. E aí a gente precisa lidar com um sentimento de incapacidade, né? E é muito difícil lidar com esse sentimento de incapacidade. Porque a construção dessa segurança, dessa base, ela demanda da gente jogar tudo no chão, tudo que a gente sabia, entre aspas, né? E construir uma coisa nova. E isso traz insegurança. Mas não significa que a gente não é capaz. Significa que a gente vai experimentar um novo modelo, né? Junto com os alunos, junto com essas famílias, junto com as nossas famílias, né? E junto com todo o resto do mundo, para que a gente consiga identificar qual é o melhor para nós. Todas as escolas se organizaram e cada uma tem uma forma de transmitir as aulas online, cada uma encontrou uma maneira melhor de passar as atividades, cada uma usa um aplicativo diferente para chamada de vídeo. Então, todo mundo vai se adaptando de acordo com as possibilidades que tem. A ansiedade, ela fala muito sobre o lugar desconhecido. E aí a nossa capacidade, a nossa competência de autogestão e de abertura ao novo, né, vai ajudar muito com que a gente consiga se permitir a construir uma coisa nova, juntos, né? Juntos com os alunos, junto com as famílias.
para que a gente descubra qual modelo vai funcionar melhor, porque não tem uma resposta pronta, né? Não tem uma coisa dada. E assumir esse nosso não sei é libertador, porque é a resposta mais sincera que a gente tem, né? É a resposta mais honesta nesse momento, e é a que permite que a gente, de uma forma amável, né, possa transmitir confiança para o outro. Falar, olha, eu não sei, mas a gente vai descobrir. Eu estou à sua disposição para que a gente consiga, né, construir essa nova relação de uma maneira melhor diante deste momento. Então, assim, pode falar. Eu só ia fazer uma complementação do que você falou, Betânia. Eu acho que o que a gente vai precisar se preparar bastante nesse retorno e tudo mais é a nossa desenvolver a habilidade da escuta, né? Da escuta sem julgamento, da escuta acolhedora, né? Que a gente às vezes também, como educadora, a gente quer sempre ter respostas. Exatamente. Né? E é o momento de não ter respostas. Né? Não temos nem para a gente, né? Como que eu dou resposta para o outro e eu sou referência para o outro? Exatamente. Então, eu imagino, né, que uma das coisas vai ser a gente desenvolver essa capacidade da escuta acolhedora e, como você falou, né, construindo essas respostas aos poucos, achando esses caminhos novos aos poucos, né, trilhando tudo isso. E uma segunda coisa, acho que é a parceria, né? A gente ter a parceria, a comunicação, a cooperação que nos fortalece para resolver esse momento, né? Não sei se você tem mais alguma coisa a completar sobre isso. Com certeza, eu acho que é extremamente importante isso que você falou, porque se a gente consegue, porque veja, Paulo Freire, ele até diz, né, que não existe você educar alguém, isso é uma construção em conjunto. Então, quando a gente se coloca na posição de tenho todas as respostas, a gente, e está um pouquinho mais para frente isso, a gente se coloca nessa posição de tenho todas as respostas, a gente se torna um opressor, porque a gente não dá espaço para questionamentos, a gente não dá espaço para as perguntas, para as dúvidas, e a gente acaba se tornando um responsável irresponsável nesse momento de pandemia, né? Porque se a gente se coloca como tem todas as respostas, vai funcionar assim, e eu posso te garantir que seu filho não vai pegar a Covid-19. Isso é uma irresponsabilidade. A gente precisa dar para o outro o direito de escolha. Como tem sido, né, colocado, as escolas têm feito as pesquisas, né? Os órgãos responsáveis têm pesquisado quais pais querem que os filhos retornem, qual a quantidade de alunos, pelo menos aqui em Valinhos, né, na escola que os meus filhos estudam, essa pesquisa está sendo feita. Não sei se vai se concretizar, não sei se as aulas vão suspender mesmo, se a gente vai seguir até ano que vem, até chegar a vacina. Mas eu acredito muito que quando a gente se coloca na posição de escutar o outro, né, de ter esse ouvido empático e de estabelecer uma parceria, de criar esse vínculo com esse outro, a gente consegue ir muito mais longe, com muito mais responsabilidade, né, para conseguir organizar as decisões futuras de um momento que a gente não tem precedentes, né, de um momento que a gente não tem um respaldo de como vai ser daqui para frente. Então, o que muda, né, no momento de pandemia, nesse contexto que a gente vive hoje? O contato com o mundo é interrompido e a gente precisa estar o tempo todo com nós mesmos, né? E se a gente não está sozinho, talvez a gente deseje, porque tá tudo em casa, todo mundo em casa, né, para a maioria de nós, e às vezes a gente queria só ir ali comprar um pão para dar uma fugidinha rapidinho. E a gente acha que está fugindo do outro, mas na verdade a gente está fugindo da gente, né? Porque o outro convoca
chama na gente as nossas assertividades, as nossas alegrias, mas ele também convoca na gente as nossas dificuldades maiores. E esse momento de isolamento, ele traz muito os holofotes para as nossas dificuldades, porque a gente está enfrentando uma situação difícil, né? É uma novidade que não é tão legal assim. Então, a gente acaba entendendo que a gente precisa continuar existindo em sociedade. E para que a gente continue existindo em sociedade, a gente precisa estar distante desse outro. E isso é um paradoxo muito grande. Isso é contraditório. Falar assim, como que eu vou cuidar do outro se eu preciso estar longe dele? Né? E isso é uma construção emocional de muita resiliência, de muita empatia, para a gente entender que precisa estar distante nesse momento, para que depois a gente possa estar junto, né? Eu queria fazer uma pergunta a vocês, se vocês conseguem perceber alguma relação desse momento de pandemia que a gente vive com o luto. Vocês acham que tem alguma ligação? Vocês acham que faz sentido? Né? Vocês acham que... Nossa, Betânia, pandemia com o luto, mas não só o luto das pessoas, né, que faleceram pelo Covid-19, mas o momento no todo. Vocês acham que faz sentido encarar como um luto? Eu acho que em alguns momentos, sim. A gente vive o luto de não poder fazer o que a gente quer nesse momento, de ter que se adequar a tudo que está sendo colocado para a gente. A gente vive o luto da saudade, de não encontrar quem a gente quer, mesmo que a gente fale por telefone, tudo a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar. A gente vive o luto de não poder receber uma pessoa querida que acabou de nascer na nossa família, ou não poder pegar agora. Então, são vários lutos que a gente vai vivenciando. Não é só o luto da morte, mas é o luto de deixar fazer. Então, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. E quando eu vou poder fazer? E como eu vou poder fazer? Então, tudo isso é um sentimento de luto, sim, eu acredito que seja. E eu concordo com você, né? Porque, assim, o luto... Alguém quer falar? Pode falar. Eu também acho que tem a ver com as fases, né? O choque, né? Inicial, depois a tristeza, as fases que o luto, quando a gente perde algum familiar, a gente vai passando, a gente vai vivendo. Então, eu acho que a gente está vivendo isso no decorrer da pandemia também, né? Os sentimentos vão mudando, vão se transformando. Eu acho que isso também tem a ver com o luto. Com certeza. Mais alguém quer falar, gente? Vai falar alguém? É que eu não estou vendo vocês. Betânia, Oi. Aqui no chat, a Simone falou que sim, um luto igual a perda, né? E a Beatriz Félix respondeu que ela percebe as fases do luto durante esse processo de isolamento, sim. E eu concordo, né, com vocês, porque o luto, a gente não fala do luto só para a morte física, né? A gente fala do luto para um contexto emocional, para perdas simbólicas que a gente tem ao longo da nossa vida. E quantas perdas simbólicas a gente teve, né? Desculpa te atrapalhar. Pode falar. É isso que eu ia complementar, que assim, eu falando por mim, muitas perdas por conta da cultura da gente, que nem a Carol falou, de um nascimento, de um chá de bebê, de um aniversário, de uma comemoração em família, um almoço de Dia dos Pais, Dia das Mães, tudo isso acaba gerando esse processo de luto para todas as famílias, né? Com certeza, porque o luto é a gente encarar algo como não possível de ser realizado mais, né? De perda mesmo. Perdi a possibilidade, perdi um companheiro, perdi uma amiga, perdi a minha liberdade, perdi as possibilidades de me movimentar livremente,
né? Além Então, do luto da perda também do ente querido, perdeu-se aquele momento do velório, de velar por ele, tudo isso foi uma perda que muitas pessoas passaram por isso, né? Exatamente. Porque é a concretização, né, desse... É um ritual que é muito necessário, é a concretização de que aquilo tudo aconteceu, para que a gente consiga assimilar que um ciclo se findou. Então, quando vocês falam, né, que existe os estágios do luto na pandemia, eu acho 100% verdadeiro, né, porque a gente teve a negação, e tem muita gente ainda que está na negação, né, é só uma gripezinha lá, vocês viram, né, o Covid foi até para terapia, que ele ficou chateado de ser encarado assim só como uma gripezinha, né? A gente tem a raiva que permeia meia volta, a gente está aí, né, chateado, com raiva da situação que está acontecendo, vez por outra a gente se pega assim, se sentindo incapaz de realizar as coisas. A gente tem a negociação, a barganha, e daí a gente fala, mas se eu for no restaurante de máscara, não dá nada, né? Não sei, a gente está tentando negociar, ou então com Deus, para quem acredita, né? A gente tenta fazer algum negócio para dar certo e a gente conseguir atravessar esse momento. Depois a gente tem a fase da depressão, né? De ficar triste para assimilar aquilo tudo, e depois a aceitação. As fases não seguem uma ordem exata, mas sim, elas vão acontecendo, e eu consigo perceber que na pandemia a gente passa, né, por todas elas, talvez mais de uma vez, em vários momentos. Então, assim, as reações físicas e emocionais da expressão do luto são essas, né? Então, as físicas, sensação de entorpecimento, insensibilidade, agitação psicomotora, dores, pânico, dificuldade para dormir, perda de apetite, náusea, problemas gastrointestinais, por exemplo, né, diarreia, tensão muscular, dor de cabeça, que é a cefaleia, e as emocionais, que é a tristeza, o desespero, saudades, incredulidade, choque, raiva, vazio, culpa, arrependimento, alívio e preocupação. Então, eu acredito que se a gente fosse fazer um bingo aqui, né, dessas reações, a gente talvez marcaria em uma cartela cheia, né, dessas características que a gente vivencia. Então, a pandemia é também, para nós, um luto que a gente vive, né, e que a gente tem expressado ao longo desse tempo. Betânia, a Juliana da Cruz Leme, ela disse aqui no chat que ela acredita que estamos atentas ao luto. Podemos desenvolver mais sensibilidade de aceitar o luto do outro em coisas que não são significativas para o meu eu. Esses dias estava pensando no luto das crianças, quando abandonam a chupeta, por exemplo. Aprendi que também existe luto em coisas que considerava banais. Sim. E eu acho que é isso mesmo, a gente aprende muito, né? A gente está aprendendo muito nesse momento, né? Com certeza. Porque, como eu falei, né? O luto, ele tem uma perspectiva muito simbólica. Então, é algo que era muito importante e que a gente perdeu. Então, não só a morte física. Então, como a gente lida com esse sentimento? Objetivamente, a gente pode tentar identificar situações semelhantes, né? Para buscar uma resposta, um respaldo, ou algo que a gente possa fazer, seguir as orientações dos órgãos e planejar as tarefas do dia, para que a gente consiga se manter dentro da autogestão de uma organização, né, e não se perder no meio do caminho. E subjetivamente, eu coloquei essa imagenzinha aí, né, que ela quer dizer que a única maneira da gente encontrar a saída é enfrentar a situação, né? Então a gente precisa passar por dentro, a gente precisa encarar isso, olhar para o que a gente está vivendo para conseguir encontrar uma solução. Que é como a gente falou, assumir que nesse momento a gente não sabe, assumir que a gente vai precisar da parceria, ouvir o que o outro tem a dizer para a gente conseguir se organizar. Então, acolher as nossas angústias, né, conseguir olhar para elas de uma forma honesta, sincera, porque guardar as nossas angústias é como se a gente pegasse todos os nossos monstros, trancasse no guarda-roupa
e fingisse que eles não existem. Mas assim que você abrisse a porta do guarda-roupa, eles iam sair de lá de novo. E aí ficar nesse eterno esconder não faz com que se resolva, né? Não faz com que os monstros vão embora, ou que eles diminuam, ou que eles virem, sei lá, bichinhos de pelúcias fofinhos que você consegue lidar e olhar para eles. Então, a comunicação é de extrema importância nesse momento, sobretudo para nós, né, que trabalhamos com pessoas, que trabalham na área da educação, que lida com as famílias, que lida com os alunos. Se comunicar é tornar comum, é compartilhar, é dividir, é a gente conseguir colocar à mesa aquilo que está dentro de nós. Então, a comunicação nesse momento, e vocês, se assistirem o filme, vocês vão ver que ele faz lá uma vivência com as crianças de se comunicar, e mostra para elas como é importante a comunicação. Né? Conviver com as nossas lembranças, porque elas não estão no nosso passado, na verdade, elas estão no nosso presente, elas permeiam a gente o tempo todo, né, para que a gente consiga lidar com elas, e estreitar as nossas relações atuais, para que a gente continue tendo rede, continue tendo suporte. Tá bom? Então, as competências, assim, que eu pensei, né, mais exigidas na pandemia. A tolerância à frustração e ao estresse, o foco, né, para a gente conseguir manter as nossas atividades mesmo em casa de pijama, né, a confiança de que isso vai passar, e uma outra forma, né, da gente se relacionar já está dada de alguma forma, mas virá, e que a gente consiga se organizar, né, e a organização, para que a gente consiga atravessar e lidar com isso da melhor maneira possível. Então, o cuidar de quem cuida, né, que é o cuidado com vocês, que são cuidadores por excelência, que são cuidadores por escolha, né, que estão o tempo todo cuidando dos seus e dos nossos. Então, é muito importante ressaltar, gente, só uma coisa, né, que o autocuidado é diferente de uma positividade tóxica. Então, a positividade tóxica, como a imagenzinha diz aí, né, você tá até aqui no nariz se acabando, mas tá lá, carpe diem, tipo, aproveite o dia, né? E aí tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, que ele fala assim, que a sociedade positiva, né, que exige essa positividade o tempo todo, tampouco admite qualquer sentimento negativo. Desse modo, esquecemos como se lida com o sofrimento e a dor, esquecemos como dar-lhes forma. E acolher os nossos processos, acolher os nossos monstros é a melhor maneira de lidar com eles. Oi? Eu liguei para fazer um comentário. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá bom. Eu ouvi muita gente criticando isso, porque nas redes sociais a gente tem esse costume de mostrar o lado bom, as coisas boas, felizes, e que no começo da pandemia, para algumas pessoas, era muito difícil ver o quanto o outro estava produtivo, digamos assim. Quando algumas pessoas não conseguiam sair da cama, elas não conseguiam planejar uma rotina para o seu dia. Essa coisa da positividade tóxica teve bastante crítica, eu vi muitas pessoas falando sobre isso. Sim, porque a gente não é feito só de coisas boas, né? A gente tem as nossas dificuldades, eu acredito que são até maiores do que a nossa capacidade, né, de resiliência, por exemplo. Então, a gente só consegue chegar lá numa resiliência mais desenvolvida quando a gente entende qual é o nosso ponto fraco, quando a gente entende qual é a nossa dificuldade e por que aquilo mexe tanto com a gente. Então, não tem uma maneira de chegar à saída sem passar por dentro, sem atravessar, sem fazer o percurso desse caminho, né? A gente precisa de um lembrete, quando a gente está nas redes sociais, de que aquilo foi escolhido para ser postado. Aquilo não é um todo que aquela pessoa passa, que ela vive. A gente precisa se lembrar disso, porque o Instagram é maravilhoso, sempre vai ser maravilhoso. Acho que esse é o papel dele mesmo. Exatamente. E isso não corresponde com a nossa vida, né? Exatamente. É para que a gente se sinta convocado a, né?
Nossa, eu não sou perfeito, eu preciso ser perfeito. E aí começam cobranças que chegam ao ponto de ser irracionais conosco e com os outros, né? Então, só quando a gente consegue exercer esse autocuidado, que a gente consegue olhar para a gente e falar, e aí, o que que você precisa? Né? A gente consegue cuidar do outro, que é dar apoio às famílias e dar apoio aos alunos. E aí eu não resisti, coloquei uma outra chargezinha, né? Uma outra figurinha aí da positividade, né? Tem um elétron aí, e aí ele fala, ei, você seja mais positivo. E aí ele foi tão positivo que ele explodiu. Porque a gente, de fato, não dá conta, né? De estar o tempo todo sorrindo e feliz e alegre e contente. Imagina uma pessoa que, sei lá, você quebrou a perna, ela tá, ai, tudo bem, mas tem conserto, vai passar, você vai ficar ótimo, não fica assim. A gente precisa olhar para o que dói, né? Para a gente conseguir transformar essa dor em uma outra coisa, mas isso exige um tempo, e é o nosso tempo, não é no tempo do outro. A gente precisa de suporte, de apoio, para atravessar essa situação, e não fingir que ela não existe. Então, trazendo Paulo Freire aí de novo, né? Se o cuidador não está bem, ele oprime a si mesmo. E aí a gente está falando da pedagogia do oprimido, a gente fica suscetível a se colocar na mão do outro e agir como o outro quer, da forma que ele quer, que ele entende. E se a gente está bem, a gente consegue se libertar, a gente consegue se acolher e a gente consegue caminhar de uma forma diferente, que é dar recursos para esse outro que a gente cuida de seguir o próprio caminho. Porque a maternidade, a terapia, o ato de maternar, né? Não só ser mãe, gestar, parir, mas o ato de maternar, a gente sabe que ele foi bem sucedido, assim como a terapia, que ele está indo para o caminho certo, à medida que a pessoa consegue caminhar sozinha, né? Que ela consegue ferramentas para se autogerir. E você está ali como um suporte, como um apoio, não como o protagonista da vida do outro. Mas para isso a gente precisa estar bem, para isso a gente também precisa de cuidado. E aí, por fim, gente, eu trouxe uma mensagem para vocês que, né, é coisa de psicólogo, talvez, mas eu trouxe uma mensagem para vocês que fala exatamente sobre isso, sobre a gente parar, se olhar e se cuidar. É um poema, né, do Matheus Rocha, e chama-se Preciso Formatar Meu Coração. Tenho lutado todos os dias contra uma infinidade de coisas, preciso confessar. Mas, para explicar de uma forma objetiva, tenho que me ater à subjetividade de uma analogia. Então, vamos lá? Imagine que a minha vida está tão bem programada quanto um computador, em pleno funcionamento, mas que foi infectada pelo vírus da ansiedade. E isso tem travado os meus programas, principalmente aquele cujo ícone tem escrito paz. Seguindo essa lógica, preciso comentar que já fiz o que todo mundo que não entende de computadores, mas precisa resolver um problema, faz. Procurei um especialista. Depois de uma varredura em meu sistema, ele chegou à conclusão de que o único componente capaz de me curar é uma peça que fica guardada dentro da minha placa-mãe, ou melhor, dentro do meu coração. Essa peça se chama estabilidade emocional. É assim que todos os meus circuitos trabalham em equipe, me livram dos pensamentos pessimistas, do medo de estragar, de dar uma pane geral ou até mesmo de queimar. Só que essa peça não é passível de compra. Fica escondida dentro do computador e só com muita paciência é possível acessá-la. E sim, já perguntei ao moço que está fazendo a manutenção se ele seria capaz de pegá-la para mim, mas a resposta é mais desafiadora do que animadora. Ele me disse que pode me ajudar até certo ponto, mas que, como é algo único e moldado para cada aparelho, só eu sou capaz de chegar lá e reconhecer sua forma. Agora, estou aqui brincando de caça ao tesouro, usando o mapa que está desenhado em meus pensamentos como guia para achar a tão valiosa estabilidade emocional. Pelo caminho, tenho encontrado arquivos inúteis e aproveitado para enviá-los para a lixeira, junto às sensações desnecessárias e às angústias que não me servem mais. Por fim, quero relembrar que estou lutando.
Sei que em 1 hora serei capaz de acessar facilmente o antivírus, que é a tal da estabilidade, e me livrarei da ansiedade. A minha paz interior ainda será capaz de formatar o meu coração, deixando apenas os arquivos que mereçam ficar na memória. Até lá, sigo em manutenção, me cuidando cada dia mais, me conhecendo cada vez mais e aprendendo sempre mais para ser meu próprio técnico em informática. Ou deveria chamar de psicólogo. E é isso, gente. Eu acho que esse mapa aí que o autor fala, né, são as nossas competências socioemocionais que vão ajudando a gente a criar essas ferramentas, a achar uma bússola norteadora que nos possibilitem, né, lidar com o nosso dia a dia, sobretudo num momento tão atípico da nossa vida, de uma maneira muito mais saudável, com muito mais saúde emocional, com muito mais saúde física, para que quando a gente conseguir atravessar esse percurso, a gente se sinta muito melhor. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada pela paciência de estar aqui até essa hora, desculpa a queda da internet, e muito obrigada pelo carinho e acolhida de todo mundo.